Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 35 a 36. Assim está escrito: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Estas palavras foram, conforme observamos aqui, ditas por Paulo numa ocasião em que eles, após terem sido escolhidos e designados pelo Espírito Santo para a realização de um importante trabalho, que chamamos o trabalho missionário, as viagens missionárias com o objetivo de pregar o Evangelho e estabelecer a obra de Deus nas cidades por onde eles estavam alcançando essas pessoas para Cristo. Missionário, como Paulo e Barnabé, não eram turistas, não eram aventureiros, não era alguém que tinha outros objetivos a não ser unicamente o de pregar o Evangelho, anunciar a Jesus, edificar o povo na palavra, estabelecer ali um local de culto, encarregar alguém de ficar responsável, e eles davam continuidade e iam então para outras cidades. Paulo, os apóstolos, eles nunca ficaram presos a uma igreja local, ou seja, a um local. Eu vou pregar o Evangelho aqui, as almas que ganhamos para Jesus aqui, nós vamos ficar aqui, nós vamos instruir este povo e vamos ficar aqui até o fim. Não. Paulo não tinha esse espírito, nem os apóstolos. Todos eles eram aqueles que iam, faziam o trabalho de Deus, depois eles deixavam alguém, eles analisavam a profundidade da fé daquelas pessoas, e eles então seguiam para outra cidade, porque havia muitas cidades que não tinham ainda o conhecimento da palavra de Deus. E Paulo, ele foi muito cuidadoso. Ele sempre teve o cuidado de não anunciar o Evangelho aonde ele já tinha sido anunciado. Ele dizia, para não trabalhar em vão. Por quê? Se outro já trabalhou, já plantou a semente, por que eu vou continuar fazendo lá a mesma coisa que outro já fez, sendo que em outras cidades não chegou ainda nenhum mensageiro com o Evangelho de Jesus Cristo? Então ele procurava esses lugares onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Deus abençoe, irmã Maria Aparecida Viotti. Estou sentindo falta dos seus hinos. Então, este Paulo, ele tinha este cuidado, tanto Paulo quanto Barnabé, quanto Pedro, quanto os outros. Nós não vamos encontrar de forma nenhuma os apóstolos se fixando no lugar e como que a dizer, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não. Os apóstolos, eles iam pregar o Evangelho, não faziam daquele povo propriedade deles, entendiam que aquele povo que iam sendo salvo eram propriedade de Jesus. Porque quem pagou o preço pela redenção daquelas almas foi Jesus. Então elas pertencem a Jesus. Elas não pertencem ao obreiro, ao missionário, ao pregador, quem quer que seja, que tenha anunciado a palavra de Deus. Ele foi, na verdade, um instrumento que Deus usou. E através da palavra daquele servo ou daquela serva de Deus que estava na posição naquele momento e deixou-se usar pelo Senhor, o Espírito Santo pegou aquela palavra, falou ao coração do pecador, levou ele ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo,
suscitou nele arrependimento e a entrega total a Jesus. E por conta disto, ele recebeu de Jesus o perdão dos pecados, porque foi aceito por Jesus, o sacrifício de Jesus validou na vida dele, os pecados dele foram perdoados, a mancha foi tirada, o peso da condenação foi anulado, e ele agora, em liberdade de vida, ele está servindo a Jesus voluntariamente, com alegria e com gratidão, porque era alguém que estava escravizado, estava morto, estava inerte, estava errante. Mas quando chegou o Evangelho trouxe vida e levou-o a Jesus. E Jesus, então, renovou nele a esperança da vida eterna e prometeu-lhe esta garantia. E daquele momento em diante, ele foi perdoado, liberto, salvo, aceito, adotado na família divina, recebeu a justificação, era como que um documento, né, para assim esclarecer, que dizia que ele não tinha mais nenhuma dívida a pagar. Por quê? Porque Jesus pagou por ele. Então ele agora estava inocentado, justificado. Não tinha mais que cobrar pelos pecados e os erros dele dantes cometidos. Porque o sacrifício de Jesus, ele é eficiente para os pecados dantes cometidos, ou anterior, e tantos aqueles que futuramente serão cometidos. O sacrifício de Jesus é válido tanto para um quanto para o outro. Agora, o que não se pode é a pessoa achar que por o sacrifício de Jesus ter uma eficiência tão profunda que ele pode viver em pecado, porque a qualquer momento ele vai recorrer a esta fonte que Deus abriu contra o pecado e contra a corrupção, e ele vai ser liberto. Não, aí já fica uma coisa difícil, porque é algo voluntário que a pessoa está fazendo. Isto é, se porventura, num deslize, num descuido, uma falta de vigilância, uma situação pressionado, cometer alguma coisa, ele pode recorrer a esta fonte, que Jesus vai purificá-lo e vai libertá-lo de maneira completa. Mas aqui, o que me chamou a atenção e encantou meu coração foi a responsabilidade que o apóstolo tinha diante de Deus e diante das pessoas que eles ganharam para Cristo. Porque ele passou lá, ganhou a pessoa para Jesus. Eu vou anotar aqui na minha cadernetinha. Hoje eu fui na cidade tal e eu preguei lá o Evangelho e 10 pessoas aceitou Jesus. Aí, 2 dias atrás eu fui numa outra cidade e 5 pessoas aceitou Jesus. Está lá na minha cadernetinha. E chega no fim do ano eu vou fazer a soma. Ah, dia tal eu ganhei tanto, dia tal eu ganhei tanto, dia tal eu ganhei... No fim do ano, olha, esse ano eu ganhei 3.000 almas para Jesus. Eu ganhei 500 almas para Jesus. Esse ano eu ganhei muitas almas para Jesus. Não precisa fazer isso. Precisa fazer a anotação. Pregou o Evangelho, aceitou Jesus, deixa que Jesus sabe a conta. Ele não erra, não. Ele sabe quantos são, onde foi, como foi, qual a palavra que tocou o coração daquelas pessoas. Jesus sabe tudo. Nós só vamos lembrar do número. Não vamos nem lembrar qual foi a mensagem que nós falamos lá. E vamos lembrar do número, porque aquele número vai ser para nós um trunfo. E quem usa desse artifício diante de Deus não está correto. Porque a nós compete pregar o Evangelho, deixando os resultados com Deus. Foi salvo, foi liberto, está servindo a Jesus, ele sabe quem é, ele sabe quantos são. Então, o nosso trabalho é esse. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que não tem valor, não tem peso nenhum para a nossa vida com Deus. O que tem peso na nossa vida é a nossa comunhão com Ele. Nossa vida consagrada, nossa vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de submissão e de prática de fé. Porque não adianta a gente fazer todas as coisas e não viver. É preciso, em primeiro lugar, viver para depois pregar. Um santo de Deus disse numa ocasião, pregue de todas as maneiras possíveis. E,
se preciso, use a palavra. Quer dizer, a palavra é a última coisa. Então, primeiro, as pessoas vão observar em mim, vão olhar o meu proceder, a minha linguagem, a minha maneira de ser, de agir, de se movimentar, a minha prática de vida. Eles vão identificar Jesus ali. E se houver uma necessidade, eu vou falar uma palavra. Mas se não for preciso falar a palavra, ganhe pelo exemplo. Ganhe pela conduta da vida. Esse é o melhor testemunho que traz glória e honra ao nome de Jesus. Então aqui está, Paulo e Barnabé foram separados. Observe uma coisa interessante. Eles estavam na igreja de Antioquia orando. E olha que lá tinha pessoas influentes. Influentes assim, influente no nosso dizer dos nossos dias. Naqueles dias, eles não tinham esse negócio de esse é mais influente que aquele. Eles estavam todos numa medida só. Então tinham lá em Antioquia, deixa eu observar aqui, ó, tinham lá profetas, doutores, sabe, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lucilineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Sabe o que eles estavam fazendo na igreja de Antioquia? Servindo eles ao Senhor. O propósito deles era esse, era servir ao Senhor. Servindo eles ao Senhor. De que forma? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Então tinha a prática de oração, tinha a prática do jejum, tinha a prática do ensino bíblico. Então, estas coisas eram importantes e foi o que sustentou este povo. E quando eles estavam neste ambiente, era um ambiente tão bom, tão agradável diante de Deus, que o Espírito Santo tinha liberdade para se movimentar no meio daquele povo. Não é porque lá estava o doutor, lá estava o profeta, lá estava o mestre, lá estava... Não. Todos eles estavam submissos a Deus. A pessoa pode ser o que for fora do ambiente cristão. Quando ele chega no ambiente cristão, ele é uma única coisa: servo de Deus. Nada mais que isso. Ele não é doutor, ele não é PhD, ele não é catedrático, não é nada disso. Ele é servo de Deus. Se na reunião do povo de Deus ele for outra coisa que não seja servo de Deus, ele está numa posição errada. Porque a posição, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, a nossa posição é de servo. E servo é submisso. Servo está ali para ouvir o seu Senhor. E o único Senhor que nós precisamos ouvir e obedecer é o Senhor Jesus. Nenhum outro é Senhor na nossa vida. Só Jesus é o Senhor. Então está aqui, e servindo eles ao Senhor. Então eles se colocaram como servos, jejuando. O jejum, ele ativa a nossa afinidade espiritual com Deus. O jejum nos torna quebrantados diante de Deus. Hoje não existe mais a prática do jejum. Usam-se hoje o jejum para processos de emagrecimento. Mas a igreja, ela utilizou muito bem a questão do jejum e olha que quantas vitórias eles tiveram por conta da oração e do jejum. Quando os discípulos de Jesus defrontaram com o problema lá, que eles não conseguiram expulsar o demônio, Jesus disse, olha, esta casta não se expulsa a não ser com jejum e oração. Então veja o valor do jejum aliado com a oração. E aqui, na igreja de Antioquia, eles conheciam esse segredo. Então eles estavam aliados com jejum e oração, ensino da palavra de Deus, pronto. O caminho estava aberto, o Espírito Santo veio, manifestou entre eles e disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para obras que os tenho chamado. Ninguém questionou, ninguém reclamou, ninguém murmurou, ninguém foi contra a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, está falado.
Em outras situações, os apóstolos diziam, o Espírito Santo e nós. Ele nunca disse, nós aqui decidimos. Não, ele diz, o Espírito Santo primeiro, depois nós. Quer dizer, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo mostrou, e nós recebemos, aceitamos, concordamos e vamos obedecer. Então, este era o proceder daquele tempo. Por isso que a igreja cresceu, por isso que a igreja marcou época, por isso que a igreja ela virou o mundo de ponta cabeça. Ela revolucionou o mundo da época. Não foi com grandeza, não foi com político, não foi com doutor, não foi com nada disso. Foi com homens simples, santos, sinceros, fiéis, que ouviam de Deus e obedeciam. Só isto. E o resultado aconteceu. Foi uma maravilha. Bem, eles foram lá, primeiro Barnabé, porque Saulo estava chegando, e Barnabé foi praticamente o tutor de Saulo, porque ele era inimigo feroz do povo de Deus. Quando ele se converteu, os irmãos não queriam se juntar com ele, achava que ele estava com artimanha, quer dizer, dando uma de crente para surpreender os crentes. E, infelizmente, nos nossos dias isso é o que mais acontece. E lá eles pensaram da mesma maneira. Porém, Barnabé, que tinha em si o Espírito de Deus, ele chegou diante de Saulo, ficou por ali, conversou com ele, passou um tempo com ele, mediu a profundidade da conversão dele. Quando ele teve a convicção, ele falou, não, é o nosso irmão Saulo. E Barnabé então fez aquela ponte de trazer Saulo para os irmãos, e os irmãos então o receberam, mas não queriam recebê-lo, estavam com medo. Porém, Deus usou Barnabé para isso. E quando foi para ver a separação, o Espírito Santo de separar Barnabé e a Saulo. Eles saíram nesse propósito. Depois da primeira cidade que eles fizeram um importante trabalho para Deus, aí inverte a coisa, aí diz, e Saulo e Barnabé. Não é mais Barnabé e Saulo, é Saulo e Barnabé. Por que aconteceu isso? Foi o plano de Deus. Mas o que me presto hoje, nesses dois versículos que li, versículos 35 e 36 do capítulo 15, é o cuidado e a sensibilidade do coração de Paulo diante daquelas pessoas que eles haviam pregado o evangelho e deixado lá. Não tinha comunicação. Ele não podia passar um zap lá e dizer, ô irmão, como é que você está, irmão? Você está firme na fé? Você está precisando de uma oração? Precisando de uma visita? Não tinha isso. Era difícil a comunicação. Então eles saíam e iam pregando, foram para outras cidades, chegou em determinado lugar, eles ficaram ali ensinando e pregando, e o povo sendo alimentado tanto com o ensino quanto com a pregação para convencer os incrédulos a se converter, e o ensino para solidificar ou então consolidar a fé daqueles que tinham abraçado o Senhor Jesus. E eles fizeram esse trabalho. Chegou em dado momento, Paulo entendeu que ali eles já tinham feito o suficiente para trazer a edificação e o fortalecimento daqueles irmãos. Ele lembrou então daqueles outros por onde eles passaram pregando a palavra. E olha, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. Tornemos a visitar. Paulo sentiu desejo. Paulo sentiu, e este sentimento dele, na verdade, foi uma direção de Deus. Porque quando a pessoa é salva, ela não é deixada ao abandono, à sua própria sorte. Ela precisa de cuidados. E Deus despertou o coração de Paulo, ele tinha isto, porque depois nós observamos ao longo do ministério de Paulo, ele sempre estava preocupado com as pessoas, com os obreiros novos, com os irmãos, com as igrejas, sempre ele estava escrevendo carta, trazendo os obreiros novos para perto de si, aconselhando, orientando, dando alguma missão para eles fazer e monitorando, para que eles fossem bem encaminhados. O coração de Paulo era, na verdade, um coração de pastor.
Pastor é isso. Pastor é apacentador. É alguém que apacenta, que cuida, que se preocupa, que se importa, que vai atrás. Então, ele disse aqui a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades. Não sabemos quantas cidades, mas eles passaram por várias cidades. Era aquela pregação de passagem. Eles iam, parece que ficava 1, 2 dias, um tempo determinado, até estabelecer um trabalho. Depois eles iam para outra cidade, iam caminhando, depois voltavam para a igreja de origem, que tinha encaminhado eles para esse trabalho missionário. E chegou o momento, ele sentiu como que saudade, desejo de rever aqueles irmãos. Mas ele tinha um objetivo. E o objetivo dele está aqui, ó. Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O sábio Salomão, não recordo agora bem assim de cabeça, mas eu devo encontrar enquanto eu vou falando. O sábio Salomão, ele deixou escrito aqui um provérbio para que se colocasse o coração sobre o gado, sobre o rebanho. E isto é o trabalho que o pastor deve fazer. Um homem diante de Deus que recebeu dele a incumbência de pregar o evangelho. Não é só pregar, jogar palavras ao vento. Quem converteu, converteu. Quem não converteu, perdeu a oportunidade. Não é assim. Então, por Paulo, nós entendemos que o cuidado dele com aqueles irmãos era um cuidado tão importante que ele sentiu desejo de voltar lá para novamente visitar aqueles irmãos, e o objetivo dele era para saber como estão. Saber como estão. Era isto que ele queria saber. E então, Barnabé, junto com Paulo, voltaram para aquele caminho e eles seguiram e foram adiante para chegar lá e observar aqueles irmãos. Eu me lembro, muitos anos passados, acontecia isso, a pessoa se convertia a Jesus no domingo, ou numa quinta-feira, ou num culto ao ar livre. Ah, mas não demorava muito tempo, o obreiro da igreja estava lá na casa daquela pessoa. Ô, fulano, vem aqui, fulano. Como é que você está? Vem aqui fazer uma oração por você, ler um texto da Bíblia e tal. E na hora do culto eu vou passar aqui, você vai comigo. Então tinha aquele cuidado, aquele carinho com as pessoas. E foi isso que motivou muita gente. Eu me lembro, muitas vezes o pessoal passava assim, fulano, você vai para o culto? Vou, eu passo aí, na hora que eu for eu passo aí. E saía passando um na casa do outro, na frente da casa do outro. Olha, estamos indo. Não, hoje eu não vou. Por que você não vai? O que está acontecendo? Era a preocupação. Né? Então nós observamos aqui que com Paulo acontecia estas coisas. E ele tinha mesmo esse desejo, esse forte desejo de, então, visitar aqueles irmãos para ver como eles estavam. Por quê? Havendo alguma necessidade daqueles irmãos, Paulo certamente teria ali uma palavra de Deus para eles, e a palavra de Deus seria suficiente para alegrar o coração daqueles irmãos, para que eles fossem encorajados, fortalecidos e despertados para continuar servindo ao Senhor. Então, isto é muito importante saber que já no tempo de Paulo, ele se preocupou com isto. Antigamente era chamado o trabalho de visitação. Vamos fazer a visita. Visita aos irmãos novos, a pessoa aceitava Jesus, onde é que você mora, dá o endereço, tudo bem, tal. No próximo domingo, no dia mais favorável, chegava lá e visitava a pessoa. E quantas pessoas nós ganhamos para Jesus com essa revisita? A pessoa aceitava Jesus, levava para o culto, pegava o endereço, na próxima semana ia na casa dele,
quando chegava lá, ia visitar o novo crente, chegava ali, fazia oração, uma leitura bíblica, fazia o apelo para os familiares dele. E quantos aceitaram Jesus nesta oportunidade? Quer dizer, você estava preocupado com um, ia alimentar ele, e chegava ali, Jesus salvava mais 2, 3, 4. E em alguns pontos, às vezes, quando os pais se decidiam por Cristo, os filhos iam tudo junto. Então, eram famílias que se decidiam servir a Jesus. Então, isso era importante. Então, o trabalho de Paulo era um trabalho excelente, importante. Por isso que nós observamos na vida de Paulo, quando vamos analisar o caráter dele de obreiro, nós vamos ver que ele, apesar dos sofrimentos, das incompreensões, de tanta maldade que ele sofreu, mas ele foi um obreiro excelente. Ele foi um obreiro produtivo no reino de Deus. Ele deixou registrado os seus ensinamentos, e olha que quanto bem esses ensinamentos deixados por Paulo têm feito bem para mim, para você, para a igreja de Deus dos dias atuais. Sempre que surge alguma coisa, nós recorremos aos escritos e está lá. Deus revelou a Paulo, Paulo deu conselho. Quantas vezes ele dizia, não senhor, mas o meu parecer é este. E outras vezes ele dizia, o que eu recebi do senhor foi isso, isso e isso. E as pessoas recebiam, atendiam, ficavam alegres. Então, o que me alegrou foi isso. Ele disse, tornemos a visitar. Até algum tempo atrás era feito isso. Hoje já esse tipo de trabalho parece que está quase que extinto no meio do povo de Deus. Parece que não há mais aquela pessoa que se preocupa com o outro, ou com alguém que está chegando à fé agora, se converteu. É preciso de um cuidado, é preciso de como se fosse um cuidador, né? Alguém que estivesse do lado para orientar, para ensinar, para solidificar a fé em Deus no coração daquela pessoa, através da experiência, através de uma palavra de Deus, de um testemunho. Isso tudo é importante e é necessário, né? Mas agora, o que a gente observa agora é que é quase inexistente o trabalho de visita. E quando for fazer alguma visita, nós temos que ligar antecipadamente, marcar o dia, marcar o horário e dizer qual é o motivo que nós vamos fazer a visita. Então a visitação perdeu o sentido de ser. Perdeu o sentido. Agora simplesmente é uma visita de cortesia. É algo burocrático. Vou fazer somente para constar aqui que eu fui lá e fiz a visita. Mas com Paulo não era assim. Ele não mandava mensageiro, olha, vai lá na casa de fulano e diz para ele que amanhã eu vou passar lá na casa dele. Não tinha isso. Eles iam e quando chegava lá, a pessoa estava, mas o apóstolo aqui, a irmã está aqui, o irmão está aqui, o obreiro veio me visitar. Sim. E eles recebiam como anjos de Deus. Às vezes a pessoa estava numa situação tão difícil, ninguém sabia nada, mas quando o obreiro chegava lá, que ele ia falar com Deus em oração, na oração ele falava coisas que talvez ele não sabia o que era, mas foi Deus que deu a palavra de oração e era justamente o assunto daquela pessoa. Em outro ponto, abria um texto da palavra de Deus e ia tocar justamente na onde havia uma necessidade. Então era alguém que estava sempre disponível diante de Deus, mas tinha oração, tinha jejum, tinha leitura bíblica, tinha estudo, tinha toda aquela prática de comunhão com Deus mesmo, que herdaram dos primórdios. E eles continuaram seguindo neste caminho. Por isso que as igrejas iam crescendo, iam se multiplicando, o povo ia sendo edificado, e na edificação do povo eles tinham paz, eles tinham alegria. Por quê? Porque eles tinham prazer de estar junto. Quando faltava um, o outro ia atrás. Não, fulano não pode faltar. Vamos atrás, vamos saber o que aconteceu. Quem sabe está precisando de alguma ajuda, vamos lá. Vamos fazer uma oração por ele, vamos ver o que acontece. E a pessoa diz, não, eu passo aqui.
Eu não dizia, não, eu te encontro lá na igreja. Não, eu passo aqui, nós vamos junto. E a pessoa ficava esperando. Você passava lá, ia junto, ia conversando, tinha o trabalho. Quando voltava, vinha comentando como é que foi o trabalho, como é que aconteceu. Isso tudo parece que não, parece ter uma coisa simples. Mas era justamente isso que ia solidificando a fé no coração das pessoas. E eles iam se fortalecendo em Deus. E com pouco tempo que a pessoa tinha recebido a Cristo, você olhava para ele, parecia que já fazia anos que ele estava na fé. O amadurecimento que as pessoas recebiam nesse trato, nesse comportamento, nessa forma que os homens e mulheres de Deus trabalhavam, isso favorecia o crescimento espiritual da pessoa. E você observava e com pouco tempo a pessoa estava pregando, estava ensinando. Mas como? Como pode? Eu vi fulano aceitar Jesus não tem muito tempo. Mas já está aí uma bênção nas mãos do Senhor. É, exatamente. Por quê? Tinha cuidado. Tinha alguém para cuidar deles. Hoje não tem quem cuida. E a maioria das pessoas não querem ser cuidadas. Então são duas coisas que se casaram agora. A falta de quem cuida e o desinteresse da pessoa em ser cuidado. Ele não deseja que as pessoas cuidem. Você diz, vou fazer uma visita na sua casa. Ah, mas não precisa, eu estou aqui todo culto. Precisa ir na minha casa, eu venho aqui. Então por aí você já observa um desinteresse. Então não há esse crescimento, conforme Paulo estava dizendo aqui. Ele queria ver como os irmãos estavam. E aqui entra o discernimento. O discernimento. Você vai na casa da pessoa, você não precisa ficar perguntando para ela o que está acontecendo, o que você tem falta, qual é a tua necessidade, não. Se você está ligado com Deus, à medida que você entra, Deus já comunica no teu espírito qual é aquela necessidade. Você vai falando, vai mostrando aqui, vai dar um conselho aqui, o outro ali. Enquanto você está aqui, tem outro observando se tem alguma necessidade física, alguma necessidade aparente. E quando pensa que não, antes de ir embora, ele se reúne e diz, olha, aqui tem uma necessidade assim, assim, assim. Então, vamos estender a mão, vamos ajudar, vamos socorrer o irmão. E era assim que era feito. E quantas pessoas foram abençoadas dessa forma, né? E eles, depois eles dão testemunho do que aconteceu realmente na vida deles. Por quê? Porque eles estavam sendo cuidados. Então, o plano de Paulo, a maneira como Paulo trabalhava diante de Deus, era uma maneira correta, acertada e sempre trouxe bons resultados. E o que se espera na obra de Deus é isso, é bons resultados. Porque a dificuldade é empregar o evangelho hoje e às vezes a pessoa, devido à pressão, aceita Jesus porque está sendo pressionado e aí você não tem aquele cuidado de fazer o acompanhamento, a pessoa vai embora e nunca mais volta. Ela fala, não, fulano aceitou Jesus. Aí quando você encontra, por que você não voltou? Ah, não, eu fui só aquele dia lá, mas não vou mais não. Quer dizer, jogou uma semente, mas a semente não pegou raiz, e o contrário, a pessoa pegou aversão e não volta mais. Então, ao invés de ganhar, nós perdemos. Quando o trabalho que Paulo fazia era diferente. Ele ganhava e depois ia lá consolidar. A visita servia para isso. Visitar os irmãos. Via como eles estavam e ali então eles davam uma orientação de Deus. E aquela orientação que eles recebiam era suficiente para manter aquele povo no caminho certo. Então, observe. Este é um importante trabalho. Oração, jejum, pregação e ensino. Tudo isto prepara o irmão, a irmã, para quando encontrar alguém em necessidade, saber como agir.
Porque às vezes a pessoa diz, não, isso aí é um trabalho do pastor, é um trabalho do dirigente da igreja. Não. É responsabilidade dele? É responsabilidade dele sim. Mas ele não pode dar conta às vezes de tudo. Mas tem os outros, tem eu, tem você, tem outro, que nós estamos ali alimentados, estamos preparados, podemos ir fazer esta visita. Podemos ir aonde está esta pessoa e fazer o trabalho que tem que ser feito. E não precisamos tocar trombeta, não. Faz para Deus. Fez para Deus, o resultado está garantido. Quando pensa que não, a pessoa vai se firmar e as pessoas vão dizer, você firmou mesmo, que bênção, que maravilha. Mas não sabe que alguém usado por Deus foi lá para consolidar aquela vida, para estabelecer princípios no coração daquela pessoa. E então aí, a partir daquele momento, a pessoa então se fortalece em Deus e ele continua o seu caminho. Ele vai servindo ao Senhor até o fim da vida. Então não há desânimo, não há recuo, a pessoa não volta atrás, mas ele continua seguindo a Jesus. Então é muito importante quando esse trabalho ele é feito de acordo com a vontade de Deus. O que eu falei sobre Provérbios está em Provérbios 27 e 23, diz assim, ó: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Como é que você vai conhecer o estado das ovelhas? Você primeiro precisa colocar o coração sobre o gado. Era o que Paulo fez. O coração dele estava sobre as pessoas. Tornemos a visitar os nossos irmãos. Para quê? Para conhecer o estado das tuas ovelhas. Tornemos a visitar os nossos irmãos para quê? Para ver como estão. Então veja. Provérbios de Salomão, que se tornou aqui uma prática de Paulo. Passava pregando, passava ensinando, estabelecia o trabalho, ia para outras cidades, dava uma folga, vamos visitar os nossos irmãos, vamos ver como é que eles estão. Vocês precisam de orientação, precisam de uma ajuda, precisam de alguma coisa, vamos ver aquele que foi encarregado de continuar o trabalho ali, como é que ele está se saindo. Então era tudo um cuidado. Não era querer dominar o povo, mas era deixar o povo bem orientado. Por quê? Porque as igrejas, à luz da Bíblia, elas são autônomas. Elas têm vida própria. Então, por isso que as igrejas cresceram. Elas eram autônomas. Estabeleceu uma igreja ali, Deus colocou uma pessoa ali, aquela igreja, ela vai responder diante de Deus e ela vai fazer o trabalho. Ela não está presa a este, aquele outro, aquele outro. Às vezes a 10, 20, 30. Ela está lá no fim da linha. Não. Era autônoma. A ligação deles era direto com Deus. O desempenho do ministério era ali. O povo que se agregava assumia responsabilidades diante de Deus, diante do que a palavra ensinava. E eles então iam fazer o trabalho de Deus. Por isso que houve esse crescimento. Jerusalém, Samaria, Judeia, aos confins da terra. Já pensou se abrisse hoje uma igreja aqui no Brasil e ela tinha que ser ligada à igreja lá de Jerusalém? Sendo que talvez Jerusalém nem tem mais. Tinha que ser ligado lá, tem que prestar conta lá em Jerusalém. Que dificuldade seria? Mas o plano de Deus é perfeito. Ele já fez uma coisa certa. Cada um deve ser responsável no lugar onde você está, pela obra de Deus que está ali, e desenvolver o trabalho ali. A autonomia que a palavra de Deus dá é esta. Para que você não fique preso aqui, ali e acolá. Mas que você esteja ligado com Deus, agora, fraternalmente, ligado com todos aqueles que professam o nome de Jesus. Porque professou o nome de Jesus ali, professou o nome de Jesus lá, professou o nome de Jesus além, é meu irmão. Somos irmãos em Cristo, estamos servindo o mesmo Senhor, usando a mesma Bíblia. Mas às vezes a gente faz separação por conta de diferença
que um usa um nome e outro usa outro nome. Mas se todos nós estamos servindo a Jesus e utilizando a palavra de Deus, é ela que vai nos irmanar, vai nos unir como irmãos. E é assim que vamos seguir. Então veja aqui, e eu fiquei muito agraciado com esse cuidado e essa dedicação que Paulo tinha. Passou, mas não esqueceu. Ele estava fazendo um trabalho aqui, mas o Espírito de Deus tocava na mente dele e disse, e aqueles irmãos, Paulo? Ele dizia, vamos visitá-lo. Vamos passar por lá, vamos ver como estão, e depois a gente retorna. E veja, ele não ia, uma coisa interessante aqui, ele não ia na casa de uma única pessoa na cidade. Não, ele não ia. Na casa de uma pessoa preferencial, uma pessoa que podia favorecer alguma coisa para ele, não. Ele dizia aqui, ó, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, por onde já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, se chegasse lá na cidade, tem o rico, tem o pobre, tem o culto, tem o que não tem cultura, para ele não tinha diferença nenhuma. Todos eles eram alvo da sua visita e ele tinha a mesma preocupação com o sábio como com o ignorante, com aquele que tinha posse ou aquele que não tinha nada. O cuidado dele era mesmo. Por quê? Porque o cuidado de Paulo com estes irmãos era de natureza espiritual. Não era material. Se fosse material, ele ia pender para quem tivesse recursos, quem tivesse na elite, tivesse fama, tivesse poder, tivesse recursos. Mas não. O interesse deles era espiritual, então todos eles tinham necessidades espirituais. Por isso é que Paulo ia passar lá para ver como estão. Porque todos têm necessidade. Ninguém é autossuficiente. Diante de Deus, todos nós temos necessidade. E principalmente quando nós estamos começando na fé. Recebemos a pregação do Evangelho, o Espírito de Deus falou no nosso coração, provocou em nós arrependimento, nós rendemos a vida a Cristo, Cristo nos aceitou, aqueles primeiros passos, se não tiver alguém para nos ajudar, para ser o nosso tutor, nós não conseguimos sozinhos. Então, é preciso que tenha alguém que venha nos ensinar a orar, venha nos ensinar a ler a Bíblia, venha nos explicar alguma passagem, venha nos ensinar a cantar os hinos, a participar das reuniões. Tudo isso a gente precisa do cuidado das pessoas. E Deus sempre tem alguém que tem no coração este desejo, este propósito. Este é um chamado de Deus. E vai cuidar dessas pessoas. Você observe, nos lugares, são poucos, raríssimos, mas nos lugares aonde ainda existe este tipo de trabalho, que é o chamado trabalho de visita, a pessoa converteu a Jesus, você vai lá, você visita a pessoa, você dá as primeiras palavras, você dá conselhos àquela pessoa, a família está ali, está vendo que a pessoa está indo para a igreja, a família está vendo que os irmãos estão tendo cuidado daquela pessoa para orientar, para aconselhar. Isso é muito bom. Observe que nesses lugares, a obra de Deus, ela está prosperando. Por quê? Porque ainda existe este cuidado. Ensino, pregação, oração e jejum. Com isso tudo aliado, eles recebem a direção do Espírito Santo e o discernimento aonde chegar, para ser lá um instrumento de Deus. E quando voltam, a pessoa às vezes passa a tarde, aqui, vai ali, vai acolá. Quando chega a noite, todo mundo está reunido ali. Por quê? Porque sentiu-se cuidado por aqueles que tiveram o compromisso de ajudar. Então as pessoas vêm. Agora, se deixamos lá
e só pedir que venha, 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 sem que a gente faça esse trabalho de averiguação para um conselho, para uma orientação, não vai vir. Não vai vir. Então é preciso todo este empenho da nossa parte. É como disse, são raríssimos que ainda fazem, mas que bom seria se voltassem a esta prática à luz da Bíblia. Os resultados seriam surpreendentes. E o nome do Senhor seria glorificado de maneira eficiente, profunda e verdadeira. Então, observe aqui esse importante trabalho. Às vezes as pessoas pensam que não, mas uma simples visita, ela faz uma diferença tão grande na vida da pessoa. Uma visita, uma oração, um abraço, um aperto de mão. Perguntar como está, o que podemos fazer. Tudo isso anima e encoraja as pessoas a se firmarem em Deus. E é o que Deus espera de nós. Deus espera isso. Que a gente seja comprometido com Ele e com aqueles que Ele salvou e que precisam do nosso cuidado, assim como nós precisamos quando começamos. E agora nós podemos cuidar de outros. E eles depois, quando forem amadurecidos, vão cuidar de outros. E assim o processo vai se repetindo. E as pessoas vão chegando, vão chegando, vão chegando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então observe aqui. Se nós voltássemos a esta prática, já pensou quanta gratidão teria no nosso coração pelos frutos que foram conservados na fé? Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Estão bem? Glória a Deus. Não estão bem? Estamos aqui para ajudar. Com oração, com a palavra, com conselho, com ajuda, com a presença, com abraço e com o que for necessário. Isso é importantíssimo. Que seja esse o nosso trabalho. Que seja esse o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho. E para isso você não precisa ter autorização, recomendação ou credencial. Você só precisa ter Jesus no coração e disposição para fazer. Tendo isto, as portas para você estão abertas na obra de Deus. Glorifique-o nesta parte, siga por este caminho e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.